Olá? Prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto, a questão aqui é: você se considera amigo de Deus? Você possui a mente de Cristo? Você já nasceu do Espírito? Porque se você não possui nenhuma dessas três características, a coisa está complicada para você. Por isso, raciocine comigo sobre as passagens bíblicas e chegue a uma conclusão por você mesmo. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Veja que as pessoas erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque para conhecer as Escrituras e o poder de Deus, primeiro teria que se nascer do Espírito e ter a mente de Cristo para poder discernir o que estava contido nas Escrituras. Pois por certo que aquele povo conhecia as Escrituras, porém eles não sabiam discerni-la. Agora veja bem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Aquele povo todo, daquela geração de Paulo? Não. Os apóstolos possuíam a mente de Cristo porque haviam nascido do Espírito. Uma vez nascendo de Cristo, nascendo do Espírito, eles possuíam uma mente espiritual. A questão é que não era aquela geração inteira que tinha a mente de Cristo. E não significa por você carregar o título de cristão que você possui a mente de Cristo. Isso é muito relativo. Se você ainda não nasceu do Espírito, você não tem a mente de Cristo. E se você não tem a mente de Cristo, você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas vamos dar continuidade. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Quem eram esses santos? Os apóstolos? Aos apóstolos havia sido revelado os mistérios de Deus, porque eles possuíam a mente de Cristo, porque eles eram nova criatura. Agora, se você não nasceu do Espírito, você não possui a mente de Cristo. E se você não possui a mente de Cristo, você será incapaz de discernir o que está contido nas Escrituras e jamais chegará a compreender o poder de Deus, que é a graça do Criador. Mas vamos dar continuidade para você refletir. Vai raciocinando aí junto comigo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Veja que a carne não possui comunhão com o Espírito, e nem o Espírito com a carne. Ou seja, se você não nasceu do Espírito, você não possui a mente de Cristo e ainda é inimigo de Deus. Raciocine por você mesmo. Existe uma tal de filosofia dentro do sistema religioso que os cristãos costumam usar muito para fazer algumas citações, algumas explicações teológicas. Eles relatam que se tiver dois cachorros lutando entre si, qual vencerá? Por certo, o que você tiver alimentado mais, dizem eles. Mas a questão é que essa filosofia, essa historinha, ela não pode ser aplicada a Cristo. Mas os cristãos aplicam ela a Cristo, afirmando que se você satisfazer os desejos da carne, é provável que a carne irá vencer sobre o espírito, e o contrário, se você alimentar o espírito inevitavelmente irá vencer a carne. Essa história é uma história fraudulenta, uma história para crianças. Por que eu digo isso? Como pode o espírito ser servido pela carne? Ou a carne ser servida pelo espírito se ambos são inimigos entre si? Veja que isso não tem lógica. Como pode um ser espiritual, o espírito, né, ele precisar da ajuda da carne para vencer? A sabedoria do espírito é maior do que o homem da carne. O poder do espírito é maior do que o poder do homem natural. A sabedoria, a inteligência, todos os aspectos do espírito é superior à carne. Por que o espírito precisaria da ajuda da carne, que é inimiga dele, para poder vencer essa luta? Isso é irracional? Analise então por você e reflita junto comigo. Deixe-me apresentar mais alguns fatos para você refletir.
No livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, diz: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando as Escrituras dizem maldito o homem que confia no homem, não é eu estar confiando em um amigo ou em outra pessoa. É maldito você que confia em você mesmo, que faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, maldito o homem que confia na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, no seu próprio intelecto, na sua própria natureza. Esse homem, ele jamais será amigo de Deus. Se você não possui a mente de Cristo, se você ainda não nasceu do Espírito, não possui uma natureza espiritual, você é inimigo de Cristo. Então, como você poderia buscar a Deus? Para você poder buscar a Deus, primeiro você tem que nascer do Espírito. Ou, em outras palavras, vamos seguir o conselho de Jesus: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Enquanto a sua velha natureza não for removida, jamais será estabelecido o homem espiritual sobre a sua vida. Para se buscar a Deus, precisa buscá-lo em espírito, em verdade. A questão é que se você ainda não nasceu do Espírito, como você irá buscar Deus em espírito? Para você sondar a mente de Deus, você precisa possuir a mente de Cristo. Para você conseguir compreender os mistérios contidos nas Escrituras, deixado pelos profetas, deixado por parábolas por Jesus na sua geração e deixado através de ilustrações da lei contido por Paulo em sua geração, você precisa ter a mente de Cristo. Se você não possui a mente de Cristo, jamais irá compreender o verdadeiro poder de Deus contido nas Escrituras Sagradas. Pense e reflita. Isso é apenas um vídeo de reflexão para você ver por você mesmo que há algo errado dentro do sistema religioso. Mais uma vez eu digo, as pessoas ficam repassando e repassando informação, se esquecendo que Deus é Espírito. E a menos que você venha a nascer do Espírito, jamais será filho dele. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como eu trago a imagem da minha mãe e do meu pai, eu preciso nascer do Espírito para trazer a imagem de Deus. Se você não nasceu do Espírito, jamais será considerado amigo de Deus. Muito pelo contrário. Será tido como rebelde, inimigo de Deus, porque preferiu antes viver na carne, satisfazendo os próprios desejos, do que ter aborrecido a sua própria natureza. Pense e reflita. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se você tem gostado dos meus vídeos, curte, compartilhe com as pessoas que você ama, porque eu tenho feito isso. Tenho feito a minha parte, faça a sua. Até o próximo vídeo.